Você já se perguntou por quê? Se o divino tem o poder de curar, a dor e o sofrimento ainda persistem em nosso mundo? Christopher Hitchens, o mestre do debate e um dos maiores críticos da religião de nosso tempo, não hesitou em lançar essa pergunta incômoda, que ecoa como um trovão em meio ao silêncio dogmático. Se Jesus podia curar uma pessoa cega, por que não curou toda a cegueira? Esta frase não é apenas uma provocação, é um bisturi afiado que disseca a lógica da fé, a natureza do sofrimento e a própria essência do poder divino. Nos próximos minutos, vamos mergulhar na mente de Hitchens e desvendar as camadas de ceticismo e racionalidade que sustentam essa crítica devastadora. Prepare-se para questionar o inquestionável e para ver a fé sob uma luz que muitos preferem ignorar. Este conteúdo não é um ataque à sua fé, mas um convite à lucidez e à análise crítica das narrativas que moldam nossa compreensão do divino e do humano. É uma denúncia das contradições e da inação que, muitas vezes, são justificadas em nome da fé. Contextualização da vida de Christopher Hitchens. Christopher Eric Hitchens, de 1949 a 2011, foi um jornalista, ensaísta, crítico literário e polemista anglo-americano, conhecido por sua oratória afiada e seu ceticismo intransigente. Nascido na Inglaterra, Hitchens se tornou uma figura proeminente no cenário intelectual e político, defendendo o ateísmo, o secularismo e a liberdade de expressão com paixão e rigor lógico. Ele foi um dos 4 cavaleiros do novo ateísmo, ao lado de Richard Dawkins, Sam Harris e Daniel Dennett, e suas críticas à religião e à política externa americana o tornaram uma figura controversa, mas inegavelmente influente. Hitchens era um intelectual público que não temia desafiar o status quo, e sua busca pela verdade o levou a confrontar dogmas religiosos e ideologias políticas com igual ferocidade. Sua capacidade de argumentação e seu vasto conhecimento o tornaram um adversário formidável em qualquer debate, e suas obras continuam a inspirar e provocar reflexão em todo o mundo. Principais obras de Christopher Hitchens. Deus não é grande, e como a religião envenena tudo. Sua obra mais famosa, um ataque frontal à religião organizada, argumentando que ela é a fonte de grande parte do mal no mundo e que a humanidade estaria melhor sem ela. A posição do missionário, Mãe Teresa em teoria e prática. Uma crítica contundente à figura de Madre Teresa, questionando sua santidade e expondo o que Hitchens via como hipocrisia e obscurantismo. Essas obras revelam um pensador que não buscava apenas criticar, mas desmantelar as bases do pensamento religioso e dogmático, defendendo a razão e a ciência como os pilares para uma sociedade mais justa e livre. Principais pontos de reflexão. A inconsistência da onipotência divina, um Deus cego ou indiferente? A frase de Hitchens é um golpe demolidor na fundação da teologia. Conciliar um Deus supostamente onipotente e benevolente com a realidade brutal do sofrimento generalizado é impossível. Se a divindade possui o poder ilimitado de intervir e curar um único indivíduo, a persistência da cegueira, da fome, das doenças terminais e das injustiças sociais em escala global é inexplicável. A existência de pandemias como a Covid-19, desastres naturais que ceifam milhões como o tsunami de 2004, e a miséria endêmica em um mundo supostamente governado por uma entidade todo-poderosa e amorosa não é apenas uma contradição lógica, é uma afronta à inteligência. A fé exige uma aceitação cega dessa inconsistência, mas a razão a desmascara como uma falha fundamental na própria premissa divina. Ou Deus é impotente, ou é cruel, ou, mais provavelmente, é uma invenção humana para consolar o insuportável. O problema do mal, da ausência de intervenção e a farsa do livre-arbítrio. A cegueira é apenas um sintoma de um problema muito maior, do escândalo do mal. Se Deus é a personificação da bondade e do poder absoluto, por que o mal não apenas existe, mas próspera? E, mais perturbador ainda, por que a intervenção divina é tão caprichosa e esporádica? A cura de um cego, enquanto milhões definham em hospitais superlotados ou morrem de doenças evitáveis, não é um milagre, é uma piada cruel. A teologia, em sua desesperada tentativa de justificar essa inação, recorre a argumentos vazios como o livre-arbítrio ou o mistério dos desígnios divinos. Para Hitchens, essas são desculpas patéticas para uma falha lógica colossal. A verdade é que a ausência de intervenção divina é a prova mais contundente de sua inexistência ou indiferença. A natureza seletiva dos milagres, em contos de fadas para adultos. Os milagres, como a cura da cegueira, são apresentados como a pedra angular da prova divina.
No entanto, sua natureza arbitrária e a total ausência de evidências empíricas em larga escala são o calcanhar de Aquiles da fé. Porque os milagres só aparecem em textos antigos e lugares remotos, e nunca em laboratórios científicos ou hospitais equipados com a medicina moderna. A dependência de relatos não verificáveis e a ausência de milagres replicáveis minam a credibilidade da intervenção divina como um fenômeno real e consistente. Milagres não são provas, são narrativas convenientes para manter o rebanho na linha. Nenhum milagre de cura foi cientificamente comprovado em hospitais modernos. A responsabilidade humana e a fuga da realidade e a paralisia da fé. A crença em milagres e na intervenção divina é, para Hitchens, uma fuga covarde da responsabilidade humana. Se esperamos que um ser superior resolva toda a cegueira, nos tornamos complacentes em relação à pesquisa científica, à medicina e às políticas públicas que poderiam, de fato, erradicar doenças e sofrimentos. A fé na intervenção sobrenatural é um narcótico que nos impede de enfrentar a dura realidade de que somos, em grande parte, responsáveis por nossos próprios problemas e por suas soluções. A religião, nesse sentido, é um ópio que paralisa a ação e impede a verdadeira mudança. A história da medicina está repleta de exemplos de doenças erradicadas pela ciência, não por milagres. A moralidade e a necessidade do sofrimento, uma justificativa sádica. Alguns teólogos, em sua desesperada tentativa de racionalizar o irracional, argumentam que o sofrimento é necessário para o crescimento moral ou para testar a fé. Para Hitchens, essa é uma justificativa cruel, sádica e insustentável. Que tipo de Deus exigiria a cegueira, a doença ou a tortura de milhões para que alguns pudessem aprender lições morais? A ideia de que o sofrimento é um desígnio divino é uma afronta à razão e à compaixão, e serve apenas para perpetuar a submissão e a aceitação passiva da dor. É a rendição da ética à tirania do dogma. Nenhuma criança com câncer merece sofrer para testar a fé de ninguém. A evolução e a imperfeição da criação, o golpe final na narrativa divina. A ciência moderna, especialmente a biologia evolutiva, oferece uma explicação para a existência de doenças e deficiências que dispensa completamente a intervenção divina. A cegueira, por exemplo, é um resultado de mutações genéticas, infecções ou acidentes, fenômenos naturais, não castigos divinos. A ideia de uma criação perfeita que foi corrompida pelo pecado original é pulverizada pela compreensão de um processo evolutivo que, por sua natureza, é imperfeito e sujeito a falhas. A fé, nesse contexto, não apenas entra em conflito direto com o conhecimento científico, ela é esmagada pela evidência. A evolução explica a imperfeição biológica, a religião, não. O ceticismo como imperativo moral dá coragem de encarar a verdade. Para Hitchens, o ceticismo não é apenas uma postura intelectual, é um imperativo moral inegociável. Questionar a autoridade religiosa e as promessas divinas é um ato de coragem e honestidade brutal. É recusar-se a aceitar respostas fáceis para perguntas difíceis e a confrontar a realidade sem a muleta da fé. A verdadeira compaixão, para Hitchens, reside em buscar soluções reais e tangíveis para o sofrimento humano, em vez de esperar por milagres que nunca chegam e que apenas perpetuam a ilusão. É a libertação da mente das correntes do dogma. A busca pela verdade exige a demolição de mitos. Análise da frase. Se Jesus podia curar uma pessoa cega, por que não curou toda a cegueira? Esta frase de Christopher Hitchens é um ataque direto à coerência lógica das narrativas religiosas sobre milagres e intervenção divina. Ela expõe a falha fundamental na premissa de um Deus onipotente e benevolente que, no entanto, permite o sofrimento em massa. Hitchens não está apenas questionando um evento específico, mas a própria base da teodiceia e a tentativa de conciliar a existência de Deus com a existência do mal para ele. A seletividade dos milagres e a persistência do sofrimento são evidências irrefutáveis da ausência de um Deus intervencionista ou, no mínimo, da inconsistência de sua natureza. A frase é um convite à razão, a olhar para as crenças religiosas não como verdades absolutas, mas como construções humanas que precisam ser submetidas ao escrutínio crítico. É um desafio a abandonar o pensamento mágico e a confrontar a realidade com honestidade intelectual. Ponto de vista. A provocação de Hitchens é mais relevante do que nunca. Em um mundo onde a fé ainda é usada para justificar a inação diante do sofrimento e para desviar a atenção de problemas reais, sua crítica nos força a questionar.
Se a fé oferece consolo, ela também pode cegar para a necessidade de ação humana. É moralmente aceitável atribuir o sofrimento a um plano divino quando temos a capacidade de aliviá-lo? A crença em milagres não nos impede de buscar soluções racionais e científicas para os problemas do mundo? Qual é a responsabilidade dos líderes religiosos diante do sofrimento que suas doutrinas não conseguem explicar ou resolver? Estamos dispostos a abandonar as promessas vazias em troca de uma compreensão mais honesta e ativa do nosso papel no mundo? Essas perguntas não são blasfêmia. São um grito por honestidade intelectual. São um convite a separar a espiritualidade genuína da embalagem cultural que a contém, e a exigir que a fé seja iluminada pela verdade, mesmo que essa verdade seja desconfortável. Se esse conteúdo te fez pensar, compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não canonizamos o divino. Exigimos que ele seja iluminado pela verdade da sua origem. Até a próxima reflexão.